Este é o canal Química da Hora, eu sou o professor Adilson. Inscreva-se no canal e dê um joinha. Vamos começar a aula. Tipos de reações químicas. Reação de neutralização. Essa reação ocorre porque forma um produto menos ionizado que os reagentes. Reação de neutralização. Reação de neutralização ocorre entre ácidos, H+, e base, OH-, formando água, composto molecular. Ácido reagindo com base, formando sal mais água, H2O. Reação de neutralização. A reação de neutralização pode ser total ou a reação de neutralização pode ser parcial. Vamos começar a estudar agora a reação de neutralização parcial. Reação de neutralização parcial. Este tipo de reação ocorre quando a quantidade de cátions H+, do ácido, e a quantidade de ânions OH- da base não forem iguais. Assim teremos uma reação de neutralização parcial. Reação de neutralização parcial. A reação de neutralização parcial formam sais, hidrogeno-sal, que é o sal ácido, e hidroxi-sal, sal básico. Reação de neutralização parcial com a formação de um hidrogeno-sal, um sal ácido. Essa reação ocorre quando a quantidade de cátions H+, do ácido, for maior que a quantidade de ânions OH- da base. Assim teremos a formação de um sal ácido ou hidrogeno-sal. 1 mol de ácido fosfórico reagindo com 1 mol de hidróxido de magnésio. Para ser ácido tem que ter H+, fosfórico vem de fosfato, PO4-3. Então, o 3 desce indicando a quantidade de H+. Então, no ácido fosfórico nós temos 3H+. Mais hidróxido de magnésio, magnésio é Mg+2, o hidróxido é OH-1. O 2 desce indicando a quantidade de OH- que teremos. Então, 2OH-. Formando H+ se liga a OH-1. Então, H+ com H-1 formou o H2O, a água. Sobrou ainda 2H+ e 1 OH-. Então, outro H+ pode se ligar ao OH- que sobrou, formando mais uma água. O OH-1 acabou, mas ainda sobrou um H+. Agora, o Mg+2 com o H que sobrou e o PO4-3. Mais 2, mais 1 dá mais 3, com menos 3 deu 0. Então, a fórmula é MgHPO4. Então, 1 de H3PO4 reage com 1 de MgOH2, formando 1 de MgHPO4, um hidrogeno-sal, mais 2 águas. Portanto, ácido fosfórico reagindo com hidróxido de magnésio formou hidrogeno fosfato de magnésio mais água. 1 mol de ácido sulfídrico reagindo com 1 mol de hidróxido de sódio. Ácido H+, sulfídrico veio de sulfeto, S-2. O 2 desce indicando a quantidade de H+ que teremos. Então, no ácido sulfídrico temos 2H+. Hidróxido de sódio, sódio é Na+, hidróxido OH-1. Mais 1 com menos 1 dá 0, a fórmula já está correta. Formando. H+ vai se ligar ao OH-1, formando H2O.
o OH se ligou ao H+, não sobrando nenhum outro OH-1 na base. O ácido, tínhamos 2H+, e ainda sobrou 1. Agora, o Na+, com o H que sobrou, e o S-2. Mais 1 com mais 1, mais 2, com menos 2 deu 0. Portanto, a fórmula fica NaHS, que é um hidrogenossal. Então, 1 mol de H2S reagiu com 1 mol de NaOH, formando 1 mol de NaHS mais 1 mol de H2O. Portanto, ácido sulfídrico reagiu com hidróxido de sódio, formando hidrogênio sulfeto de sódio mais água. 1 mol de ácido fosfórico reagindo com 2 mols de hidróxido de sódio. Ácido H+, fosfórico veio de fosfato, PO4-3. O 3 desce indicando a quantidade de H+ que teremos. Então, no ácido fosfórico teremos 3H+. Reagindo com hidróxido de sódio. Sódio é Na+, hidróxido OH-1. Mais 1 com menos 1 dá 0. Então, a fórmula está correta. Só que nós temos 2 mols. Então, vamos representar 2 vezes. Formando H+, se liga ao OH-1, formando H2O, água. Ainda temos um OH-1 e ainda restou 2H+. Então, um H+ desse vai se ligar a este OH-1, formando outra água. E sobrou um H+. Então, o Na com o H+, PO4-3. O Na+, são 2. O H+, PO4-3. Então, temos 2 Na, 2 positivos. Com mais um positivo, são 3. Com 3 negativos, deu 0. Então, a fórmula fica Na2HPO4, que é um hidrogenossal. Então, 1 mol de H3PO4 reage com 2 mols de NaOH, formando 1 mol de Na2HPO4 mais 2 mols de água. Portanto, ácido fosfórico reagindo com hidróxido de sódio forma hidrogênio fosfato de sódio mais água. 1 mol de ácido fosfórico reagindo com 1 mol de hidróxido de potássio. Ácido H+, fosfórico veio de fosfato, que é PO4-3. O 3 desce indicando a quantidade de H+ que teremos. Então, no ácido fosfórico teremos 3H+. Reagindo com hidróxido de potássio. Potássio é K+, o hidróxido OH-1. Mais 1 com menos 1 dá 0, a fórmula já está correta. Então, 1 mol de ácido fosfórico reagindo com 1 mol de hidróxido de potássio, formando H+ vai se ligar ao OH-1, formando água, H2O. Então, 1 OH- se ligou a 1 H+, restando ainda 2H+. K+, com os 2H+ e o PO4-3, H+, são 2, PO4-3. Então, mais 1. Aqui nós temos mais 2, porque são 2H+, vai dar mais 3. Com menos 3 dá 0. Portanto, a fórmula fica KH2PO4, que é um hidrogenossal. 1 mol de H3PO4 reage com 1 mol de KOH, formando
1 mol de KH2PO4 mais 1 mol de H2O. Portanto, ácido fosfórico reagindo com hidróxido de potássio forma dihidrogeno fosfato de potássio mais água. Reação de neutralização parcial com a formação de um hidroxissal, sal básico. Essa reação ocorre quando a quantidade de cátions H+ do ácido for menor que a quantidade de ânions OH- da base. Assim teremos a formação de um sal básico ou hidroxissal. 1 mol de ácido nítrico reagindo com 1 mol de hidróxido de magnésio. Ácido H+, nítrico vem de nitrato, NO3-1. Mais 1 com menos 1 deu 0, a fórmula já está correta. Então aqui nós temos 1H+, reagindo com hidróxido de magnésio. Magnésio é Mg mais 2, o hidróxido OH-1. Mais 2 com menos 1 não dá 0, o 2 desce, indicando a quantidade de OH que precisamos. Então aqui nós temos 2OH-, formando H+ se liga ao OH-1 na formação da água, H2O. Ainda restou um OH-, mas não tem mais H+ para se ligar a ele. Então, o Mg mais 2 com o OH-1 que restou, e o NO3-, Mg mais 2, OH-1, NO3-1. Menos 1 com menos 1, menos 2, com mais 2 deu 0. Então, a fórmula está correta. Formou aqui um hidroxissal. 1 mol de HNO3 reage com 1 mol de MgOH2, formando 1 mol de MgOH-NO3, mais 1 mol de H2O. Portanto, ácido nítrico, reagindo com hidróxido de magnésio, formou hidroxinitrato de magnésio, mais água. 1 mol de ácido clorídrico, reagindo com 1 mol de hidróxido de cálcio. Ácido é H+, clorídrico veio de cloreto, Cl-1. Mais 1 com menos 1 deu 0. A fórmula está correta. Aqui nós temos 1H+, reagindo com hidróxido de cálcio. Cálcio Ca mais 2, hidróxido OH-1. Mais 2 com menos 1 não dá 0, o 2 desce indicando a quantidade de OH-1 que teremos. Então nós teremos 2OH-1, formando H+ se liga ao OH-1 na formação da água, H2O. Aqui no OH tínhamos 2, 1 se ligou ao H+ na formação da água e ainda restou 1, não sobrando nenhum H+. O Ca mais 2 com o OH-1 que restou e o Cl-1. Então, Ca mais 2 com o OH-1 e o Cl-1. Menos 1 com menos 1 dá menos 2, com mais 2, zerou. Então, a fórmula fica CaOHCl. 1 mol de HCl reage com 1 mol de CaOH2, formando 1 mol de CaOHCl, um hidroxissal, mais água, 1 mol. Portanto, ácido clorídrico reage com hidróxido de cálcio, formando hidroxicloreto de cálcio mais água. 1 mol de ácido clorídrico reagindo com 1 mol de hidróxido de magnésio. Ácido H+, clorídrico veio de cloreto, Cl-1. Mais 1 com menos 1 dá 0, a fórmula está correta. Aqui no ácido clorídrico nós temos 1H+, reagindo hidróxido de magnésio. Magnésio é Mg mais 2,
o hidróxido OH-1. Mais 2 com menos 1 não dá zero, o 2 desce para o OH, indicando a quantidade de OH que precisamos. Então, aqui nós temos 2 OH-. Reagindo. H+ vai se ligar ao OH-1 na formação da água, H2O. O H+ foi consumido totalmente, o OH-1 ainda sobrou 1. Portanto, o Mg+2 com o OH-1 que sobrou e o Cl-1. Mg+2, OH-1, Cl-1. Menos 1 com menos 1, menos 2, com mais 2, 0. Então, a fórmula fica MgOHCl. Temos aqui um hidroxissal. 1 mol de HCl reage com 1 mol de MgOH2, formando MgOHCl, 1 mol, mais água, 1 mol também. Então, ácido clorídrico reagindo com hidróxido de magnésio, formou hidroxicloreto de magnésio mais água. 1 mol de ácido nítrico reagindo com 1 mol de hidróxido de cálcio. Ácido é H+, nítrico vem de nitrato, NO3-1. Mais 1 com menos 1 dá 0, então a fórmula já está correta. No ácido nítrico temos 1 H+. Reagindo, hidróxido de cálcio. Cálcio é Ca+2, hidróxido OH-1. Mais 2 com menos 1 não dá 0, o 2 desce indicando a quantidade de OH que teremos. Então, no hidróxido de cálcio, temos 2 OH-. Reagindo, H+ vai se ligar ao OH-1 na formação da água, H2O. Então, todo H+ foi consumido e o OH-1, tínhamos 2, foi utilizado 1, ainda sobrou 1. Então, o cálcio, Ca+2 com o OH-1 e o NO3-1, Ca+2, OH-1, NO3-1. Menos 1 com menos 1 dá menos 2, com mais 2 dá 0. Então, a fórmula fica CaOH-NO3, que é um hidroxissal. 1 mol de HNO3 reagindo 1 mol de hidróxido de cálcio, reage formando 1 mol de CaOH-NO3 mais 1 mol de H2O. Portanto, ácido nítrico reagindo com hidróxido de cálcio forma hidroxinitrato de cálcio mais água. Um bom estudo e espero ter ajudado. Sou o professor Adilson, este é o canal Química da Hora.